A proposta de emenda à Constituição dos precatórios deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima quarta-feira. Este será mais um passo importante que o texto dará antes de seguir para o plenário da Casa. A PEC foi aprovada em 2 turnos na Câmara no início deste mês. Se passar pela CCJ, ela deve ser apreciada em primeiro turno na semana que vem. Se aprovada, a PEC dos precatórios deve viabilizar o pagamento do benefício de R$ 400, prometido pelo governo em dezembro. Mas a aprovação da PEC está dividindo opiniões de especialistas e a gente vai saber por quê com a Nathalie Wendel, que é doutoranda em Direito da USP e está em São Paulo participando com a gente ao vivo. Nathalie, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar na presença de todos vocês. Prazer é nosso. Por que tem tanta polêmica em cima da PEC dos precatórios? Bom, os precatórios eles já eram considerados um asteroide, né, em rota de colisão com o próprio orçamento. Então, para tentar amenizar o impacto, na prática, a PEC acabou adiando, né, ou parcelando essas dívidas e criou uma espécie de subteto, né? A gente tem a Emenda Constitucional 95, que é conhecida como teto dos gastos, e criou-se esse subteto de 40 bilhões até 2036, mesma data onde se tem ali o término da Emenda Constitucional 95. É claro que se o governo eventualmente não conseguir ou estourar os gastos com esses precatórios, no próximo orçamento será pago esses precatórios, né? E o que acontece é que se gera uma grande bola de neve e milhares de pessoas acabam deixando de receber esse dinheiro que ganharam na justiça, né? Então trata-se de uma maquiagem fiscal, né? Ou uma espécie de contabilidade criativa, algo que a gente já viu na história do país. E isso acabou permitindo abrir um espaço de 106,1 bilhões, né, considerando uma inflação de 9,7%. Antes, o espaço era só de 91,6 bilhões no orçamento de 2022. E tudo isso justamente, Jordevá, como você bem disse, foi para viabilizar o Auxílio Brasil, o programa que vem substituir o Bolsa Família como marketing, uma jogada praticamente eleitoral. Só que destes 106,1 bilhões, 48,6 bilhões já estão comprometidos com os gastos obrigatórios, tanto em saúde como educação. Eu queria saber de você, por exemplo, quem tem dinheiro para receber de precatório, vai receber com atraso ou vai ter um prejuízo muito maior que isso? Vai receber com atraso, mas pode ser que não seja quitado em prazo, né? Então, por exemplo, se você tem uma dívida, um precatório a ser pago em 2022, muito provavelmente você vai receber isso só em 2024. Então, as pessoas que tanto dependem do Auxílio Brasil, prometido com R$ 400, ficam na mão, e aqueles que têm o direito para receber da Justiça também acabam ficando na mão. É quase que um calote. Praticamente um calote anunciado e quase judicializado. Agora, esse pagamento com atraso, ele será corrigido ou não? Ele deve ser corrigido pela inflação. E a própria PEC, né, ela tem uma nova motivação, né, um novo encontro ali para justamente alterar, né, esse tipo de correção que deve ser feito pelo IPCA em 12 meses, né, 12 meses do ano anterior, essa correção. Doutora, o que a gente queria saber, por aí, os R$ 400, claro, serão muito bem-vindos, né, para quem está precisando neste momento. Agora, não teria de onde tirar esse dinheiro que não fosse dos precatórios? Até tem, Jordevá, mas acontece que a gente tem que optar por duas medidas que não são tão populares, né? Ou a gente pode optar por aumentar os impostos, que não é uma medida popular, principalmente visando aí a eleição, ou cortar uma outra despesa obrigatória. Tudo isso depende do prisma que nós estamos olhando, se do lado das receitas ou do lado das despesas. Ou seja, então quem tem precatório está pagando as dívidas que o governo não deu conta de fazer. Sim, com certeza. Agora, nesse caso aí, doutora, a senhora acredita que passando, por exemplo, pode ter algum recurso judicial ou não? Porque se trata de uma emenda à Constituição. Com certeza, é por isso que a PEC está enfrentando uma forte resistência no Senado. Inclusive, o Senado deve desmembrá-la e vai propor outras emendas, né? Fazendo com que provavelmente a PEC retorne à Câmara dos Deputados para ser analisada. Agora, nesse caso aí, doutora, se for aprovada no Senado, como a gente imagina já na próxima semana ou nos próximos dias, é possível pagar esses R$ 400 ainda no mês de dezembro?
É possível que se pague no mês de dezembro, correndo todos os trâmites normal, como até o próprio ministro da Economia pretende, de um modo muito a toque de caixa e rápido. Entretanto, é importante ressaltar, Jordevar, que justamente esse pagamento ele só vai ser pago, né, só vai ser realizado até dezembro. Não existe nenhuma prorrogação desses R$ 400 para os próximos anos, como ao molde, né, de um auxílio permanente. É um auxílio temporário para o pagamento dos R$ 400. Finalizando o prazo de dezembro, nós temos o retorno desse auxílio aos R$ 220. Agora, doutora, essa questão de suspender pagamento de precatório, isso prejudica muito a imagem do Brasil aqui e lá fora? Prejudica sem sombra de dúvidas, porque isso causa uma extrema incerteza jurídica e inclusive econômica. Então, o Brasil ele acaba não cumprindo com as suas obrigações jurídicas, que é uma das condições necessárias justamente para que os investidores decidam aportar os recursos aqui no país. Então, o risco o país se eleva e a nossa credibilidade ela é reduzida a um mal pagador. Mais uma vez. Doutora, muito obrigado, boa noite. Imagina, muito obrigada a vocês.